Agora, Kriegner, claro que o Dávila mencionou, é preciso reforçar para a nossa audiência que houve um aumento exponencial desses desvios a partir de 2023, quando houve uma mudança naquela regra para validação do segurado, né, do beneficiário, e a partir daí houve esse crescimento fora do comum em relação aos desvios. Mas é preciso também considerar uma sessão que aconteceu hoje no Congresso Nacional, em que o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, que era o número 2 de Carlos Lupe, agora o número 1, ministro, comanda a pasta. Ele teve um entreveiro ali, um bate-boca com o senador Sérgio Moro, inclusive uma troca de acusações a respeito das investigações e dos desvios. Inclusive, Volney Queiroz questionando Sérgio Moro que isso já teria sido alertado, inclusive, à época em que ele era ministro da Justiça. Você acha que esse bate-boca e essa troca de acusações acabam dando o tom do que a gente vai acompanhar nas próximas semanas? Governistas apontando o dedo para aqueles que fizeram parte da gestão passada e a oposição, naturalmente, tentando imputar à atual gestão a grande responsabilidade. Isso para uma surpresa de 0 pessoas, né, Caniato? Todo mundo já esperava que essa seria a estratégia do governo, até porque o governo hoje, até hoje, né, chegando já ao seu final, não conseguiu apresentar uma grande entrega ou um grande programa, uma política pública de referência. O que nós tivemos, vez após vez, foram narrativas. O ministro Volney, ele é muito infeliz na fala quando ele traz essa questão justamente de ataque e acusação de crime. Eu vou dizer mais, acusação de crime em relação ao ex-ministro e atual senador Sérgio Moro, justamente porque ele acusa o senador de prevaricar, né? E prevaricação é crime, que deveria ser uma das acusações, na verdade, um dos processos que o próprio ministro Volney precisa responder. Afinal, ele estava presente na reunião em que foram denunciados os inúmeros escândalos que nós estamos vendo hoje e nenhuma ação concreta de impedimento da continuidade desses roubos foi tomada. Então, ali poderia haver um quadro ali de prevaricação. Quando um funcionário público ele chega ao conhecimento, ele se faz parte aí, toma parte, né, daquilo que está acontecendo e não toma uma atitude para poder impedir aquilo de acontecer novamente ou, na verdade, de punir os envolvidos. Nesse sentido, a gente vê o ministro Volney despreparado para lidar com a situação. Eu tenho falado, Caniato, e eu não sou nenhum apoiador, talvez já deu para perceber, não sou nenhum apoiador do atual governo. Mas para lá de apoios, eu acho que nós precisamos fazer um exercício frio. E essa seria talvez a maior oportunidade do governo nesse período, nesse terceiro mandato do presidente Lula, de resgatar algum tipo de credibilidade na questão de combate à corrupção e dignidade e defesa da dignidade do povo brasileiro. Por que eu falo isso? Porque é verdade, os descontos não começaram no governo Lula. Como nós falamos aqui, o Luiz Felipe trouxe brilhantemente, que eles se intensificaram nesse governo Lula 3, mas não começaram. Então era o ticket de ouro para que o presidente Lula aparecesse como um grande, trabalhasse a comunicação para aparecesse como alguém que está de fato combatendo a corrupção. Isso fazendo uma análise fria, sem aqui trazer posicionamentos pessoais ou até ideológicos, sendo bem pragmático aqui. Porém, nós vemos até uma inabilidade por parte do governo em abraçar esse ticket de ouro e chegar em algum lugar com isso. Nem isso eles estão conseguindo fazer por conta de uma desorganização prévia já. Então, nem essa oportunidade que cai no colo do governo, ele consegue trabalhar muito bem. E a gente sabe, os aumentos, os descontos foram só aumentando e agora explodiram. E quando explodiram, o governo se viu de calças curtas, realmente sem saber para quem recorrer, porque o Congresso já não é mais o seu aliado como era nos outros mandatos, e também dentro de outras instâncias aí ele não vai encontrar também muito refúgio. E aí fica nessa situação. O que resta? Culpar os outros. Agora, se é tão culpa do governo Bolsonaro ou eventualmente até do presidente Temer, como alguns já aventaram, por que a base governista ainda insiste em ser contra uma CPMI? Por que eles não querem investigar, já que a culpa está na oposição? Fica a pergunta.
Pois é, programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, inclusive uma apuração da equipe de reportagem da Jovem Pan News em Brasília. Entidades, sindicatos e institutos avaliam entregar parlamentares, deputados e senadores que tenham participado de alguma maneira do esquema de fraudes, que teriam facilitado esse esquema. E aí, naturalmente, nossos comentaristas trazendo os principais aspectos a respeito de uma investigação no âmbito do Congresso Nacional, de que forma esse processo pode interferir na política, no processo eleitoral do ano que vem. É possível comparar o que aconteceu com a Lava Jato há alguns anos com o episódio do INSS? Enfim, são vários aspectos trazidos e analisados pelos nossos comentaristas. Dávila, esse ponto destacado e trazido pelo Kriegner, né, a grande oportunidade que certamente o governo não vai abraçar, não vai a partir de agora levantar a bandeira da agenda anticorrupção, né? Acho muito pouco provável que isso aconteça. Agora, há também relatos de que os tais descontos teriam começado em 2016, então, portanto, na gestão de Dilma Rousseff. E esperamos que as investigações consigam trazer exatamente a cronologia, né? Os sindicatos, as entidades que participaram, quais colaboradores, pessoas que trabalham na administração pública tenham facilitado isso, a influência de parlamentares ao longo desses anos. Enfim, eu acho que é preciso também que a investigação se debruce e traga a cronologia disso, porque teve sindicato que entrou no esquema e permanece até hoje, alguns ficaram 2 anos, ficaram por quê, né? Alguém facilitou nesse processo? É um trabalho e tanto, né, Dávila? Mas eu acho que é preciso considerar esse processo passando por todas as administrações e de que maneira cada uma teve acesso ou não, colaborou com as investigações, foram avisados de que isso estava acontecendo, fizeram o quê? Eu acho que tem muita coisa para apurar, hein, Dávila? Com certeza, Caniato. E como eu disse, fraude no INSS, no BPC, Bolsa Família, não é de hoje. Isso existe há muito tempo. E, evidentemente, tem muita gente que se dá bem com esse esquema. Agora, a grande questão é por que saltou de 536 milhões de reais em 2023 para 2,8 bilhões em 2024. E aí responde um pedaço da pergunta que o Kriegner colocou muito bem aqui. Porque no DNA deste governo está o aparelhamento das estatais, está o aparelhamento com os sindicatos. Então, você usa essas manobras em parceria com seus aliados para entrar nesses esquemas. É justamente o que aconteceu na Lava Jato. É impressão digital desse DNA do governo, não tem jeito. E como eles aparelham o estatal, como eles aparelham os órgãos, o negócio aparelha para fazer esse tipo de política que a gente condena veementemente aqui, que é desviar dinheiro público. Então, para ter esta missão grande, virtuosa de abraçar a bandeira da corrupção, precisa quebrar uma prática de muitos anos dessa história do aparelhamento versus apoio político ao partido e mantê-los no poder, né? Caniato, no começo do mandato aqui, nós vimos o MST fazendo oposição ao governo. Você falava, nossa, que coisa estranha, mas estava fazendo porque queria aparelhar, porque queria entrar no INCRA, porque queria entrar no ministério, porque queria ocupar cargo público. Então, está no DNA do partido. Então, o que a gente precisa nesse momento? Ter foco, colocar a luz, focar inclusive as nossas reportagens, nossos comentários. É óbvio que com CPMI ou sem CPMI, a política TikTok vai continuar. A gente falando frase de efeito, fazendo malcriação, brigando um com o outro. Infelizmente, essa é a política TikTok que a gente vive hoje. Mas isso aí não leva a nada. Isso aí não leva absolutamente a lugar algum. Então, neste momento, é preciso focar no desmantelamento desse aparelhamento do Estado para que nós possamos identificar os envolvidos e devolver o dinheiro para as pessoas. Segunda coisa, um plano emergencial para devolver o dinheiro imediatamente. Nós não podemos esperar 5, 10 anos para se apurar todo esse escândalo de corrupção para devolver os 8 bilhões que foram roubados das pessoas. Isso precisa ser já.
corta dinheiro de benefício, corta dinheiro de subsídio. Quando o Brasil gasta mais de 600 bilhões de reais em subsídio, tira um pedaço desse dinheiro e vamos cobrir este rombo do INSS e devolver imediatamente o dinheiro para os mais pobres. O terceiro ponto é esse que nós comentamos há pouco: a história do investimento em tecnologia, em biometria, para acabar com as fraudes nos programas sociais. Precisamos focar nessa medida urgente. E eu espero que uma CPMI por aqueles senadores e deputados parlamentares sérios, por exemplo, o caso do senador Rogério Marinho, que possa dar foco nessa história de avançarmos com a tecnologia, com programas de biometria, digitalização de dados, unificação de bancos de dados. Isso é muito importante. E o quarto é o que mais me preocupa nessa história. Não tem nada a ver com o INSS. É o governo começar a despencar na impopularidade, entrar no modo desespero e começar a distribuir dinheiro como nunca. Vai criar mais benefício do gás, da luz, da moradia popular, da saúde. E isso vai aumentar ainda mais o rombo fiscal do país. Então, o país que já está numa situação calamitosa fiscalmente pode se agravar demais. E nós podemos cavar ainda mais profundamente esse buraco, agravar a recessão no país, tudo em nome do populismo e da demagogia política para tentar salvar parte da reputação, distribuindo ainda mais benefícios para as pessoas para tentar estancar ou fazê-las, não é menosprezar, mas fazê-las esquecer momentaneamente o tamanho desse escândalo do INSS. Pois é, tem uma questão que é importante a gente tratar com o Cristiano Beraldo. Para além da investigação, Beraldo, o INSS e a Dataprev têm desafios grandes pela frente para efetivar o ressarcimento e a devolução dos recursos para aposentados e pensionistas. O Dávila traz um ponto que é importante, né? A tecnologia poderá ser uma grande aliada nesse processo, mas também olhando para frente, né? Para que nós consigamos observar um sistema seguro no que tange às aposentadorias e também os benefícios para essa fatia da população. O que deve mudar daqui para frente, hein, Beraldo, na sua avaliação? Não, o que deve mudar, muita coisa deve mudar. Agora, o que provavelmente vai mudar, Canhato, eu acho que muito pouco, porque não há disposição para fazer os investimentos necessários para dar a prioridade necessária a essa discussão. E eu não digo apenas do uso da tecnologia na questão da previdência social, mas o governo brasileiro precisa se modernizar, precisa se digitalizar. A vera, para valer. Aliás, isso tinha que ter sido já há várias eleições um tema dos mais importantes discutidos pelos candidatos à presidência. De que forma se irá digitalizar e preparar o Estado brasileiro para ser dinâmico? Por quê, Canhato? Se a gente pensar de forma objetiva, olhando para o Brasil hoje, um país que tem uma população pouco produtiva, uma população que está emburrecendo, ou seja, se observarmos o QI médio do brasileiro, ele diminui porque as escolas não estão preparando os alunos, não estão estimulando o pensar, não estão estimulando o desenvolvimento intelectual dos jovens. Ao mesmo tempo, você tem uma fórmula que está em curso há mais de 2 décadas de dar esmola para as pessoas, desestimulando que essas pessoas trabalhem, se desenvolvam, se desafiem, busquem coisas melhores. Então, nós estamos tomados pela mediocridade. E conforme nós somos tomados pela mediocridade num estado pouco produtivo, é preciso que o governo se prepare para dar conta de sustentar aqueles que não têm como produzir. E esse desafio se amplia num mundo que vai necessariamente se transformar em razão da inteligência artificial e vai ser uma transformação muito mais rápida do que foi a Revolução Industrial. Por quê? Hoje, a velocidade com que essas alterações, essas modernidades estão sendo incorporadas
a vida cotidiana é muito mais rápido, é muito mais veloz. Portanto, o Brasil tem obrigação de, pelo menos do Estado brasileiro, acabar com as suas próprias ineficiências, para que sobre dinheiro suficiente para bancar o resultado dessa política de gestão de país completamente falida, que destruiu a nossa nação. Nossa nação terá que ser reconstruída do zero. Nós teremos muitos desafios à frente. E essa questão da tecnologia, Caniato, se nós olharmos o que está acontecendo com a Muralha Paulista, com o Smart Sampa, que usa a tecnologia com reconhecimento facial, com o sistema de informação às polícias para prender bandido, isso tudo tem que ser multiplicado para toda e qualquer área de interação do poder público com o cidadão. Se nós não fizermos isso de forma urgente, o Brasil fica insolvente, inviável. Porque a piora é muito clara, ela é muito evidente, o roubo é muito evidente, os desvios são muito evidentes. Quer dizer, nada justifica, por exemplo, o que acontece com o cigarro contrabandeado no Brasil. Cigarro tem, se não me engano, 95% de imposto. Só que a maior parte dos cigarros vendidos no país são contrabandeados do Paraguai. Opa! Não estamos sequer conseguindo vigiar as fronteiras para impedir que esse volume gigantesco de cigarro contrabandeado entre no país? Quer dizer, o Brasil é uma piada, o Brasil é um vexame, Caniato. Tem drone, Israel se defende, olha só, Israel tem lá o domo, né? Ele se defende dos mísseis. O míssil chega, a inteligência já detecta o míssil, já lança outro, já explode o míssil no ar, protege todos ali, todos os cidadãos israelenses. O Brasil não consegue evitar contrabando de cigarro. Olha só como a gente está longe da realidade, Caniato. Olha só como a tecnologia não faz parte do nosso universo. Nós temos ações e iniciativas isoladas que, infelizmente, são insuficientes hoje para resolver mesmo o todo do problema dessas localidades, como é o caso de São Paulo. Porque não adianta a prefeitura ter a informação, a Guarda Civil agir, a polícia agir, o secretário Derrite e o governador Tarcísio firmes no combate ao crime organizado. Mas aí, como a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, o criminoso é preso e é solto. Então, não adianta. Você simplesmente tem um esforço enorme com a tecnologia que não produz o resultado esperado. Então, isso é só para dar essa pincelada, Caniato. Sim, sem dúvida. Agora, Kriegner, de tempos em tempos, a gente se depara, né, com casos de corrupção, fraudes na administração pública, no Brasil e em vários outros países do mundo, inclusive países desenvolvidos. Eu acho que isso talvez seja insolúvel. Sempre vai acontecer em escalas diferentes, claro. Agora, é possível ser mais eficiente no combate à corrupção? Você acha que só a tecnologia basta ou é preciso pensar em uma readequação do funcionalismo público? O Dávila sempre defende aqui a reforma administrativa como sendo algo urgente. Com certeza, reforma administrativa, eu expandiria isso também para a questão do pacto federativo, a maneira como nós temos a interação entre os entes no nosso país e que cria muita margem, né? Muito dinheiro que vai para Brasília e nesse trânsito, claro que não é um trânsito real, é um trânsito virtual, mas nessas remessas que vêm e que vão, a gente perde muito dinheiro cai aí pelos vãos que se criam, né? Mas a tecnologia é fundamental, Caniato. A tecnologia, ela está aí para nos servir. E eu coloco aqui, pegando a sequência aí da fala do Beraldo, justamente de que não é que a gente não consegue no Brasil, é que falta interesse. E por que falta interesse? É óbvio, se você perguntar para as pessoas se elas são contra a corrupção, todo mundo é contra a corrupção. Até a segunda página, quando a corrupção passa a te beneficiar. Enquanto nós não enfrentarmos a realidade de tratar questões que são de cunho moral, cunho ético, e trazer isso para ser uma das principais pautas para a nossa nação, isso não é discurso utópico, também não é discurso moralista, de forma alguma, no sentido pejorativo, mas é de dizer o que é errado e o que é certo, combatendo o que é errado e promovendo o que é certo. Dessa maneira, a gente consegue, então, trazer um pouco de senso de ordem. O problema é que no Brasil hoje nós estamos punindo o correto
e nós estamos promovendo aquilo que é errado. Os influenciadores que ganham dinheiro com a desgraça alheia, eles estão sendo promovidos, colocados em manchetes de todos os jornais. Os empresários que geram emprego, que geram riqueza para a nação, são taxados, são tributados, não podem ter seu sucesso celebrado, porque isso tudo passa a ser uma questão de até uma ameaça ou mesmo uma afronta contra aqueles que mais sofrem, como se os empresários geradores de riqueza no Brasil também não sofressem, não pagassem impostos abusivos. Então, a gente tem uma inversão de valores que começa, óbvio, dentro da família, mas que se reflete no macro, né, da nossa nação. Então, eu creio que a tecnologia ela vem para garantir essas salvaguardas. É possível e se nós quisermos, a gente consegue. Haja vista o fato de que existem traficantes no Rio de Janeiro que têm drones utilizados na guerra da Ucrânia. Ou seja, não é falta de acesso a tecnologias, é falta de vontade. Parece que aqueles que fazem errado e que jogam do lado do mal, do lado obscuro aí da força, esses têm mais força de vontade e empenho em fazer acontecer. E os que querem fazer direito não acabam conseguindo os caminhos para chegar lá. Essa é a maior preocupação quando a gente pensa no futuro do Brasil, né? Dávila, você é defensor de algumas reformas, algumas alterações profundas, principalmente quando a gente olha para a administração pública, e você entende que a administrativa já deveria ter sido realizada antes, inclusive, da reforma tributária. É algo que está no horizonte de alguns grupos políticos que defendem de forma veemente a necessidade de você remodelar o funcionalismo público do Brasil. De que maneira uma reforma administrativa conversa também com a agenda anticorrupção, por exemplo? Caniato, uma burocracia bem preparada, bem formada, com ótimo desempenho, é fundamental para a estabilidade das regras do jogo e a continuidade de boas políticas públicas. Eu digo que há algo pior que a corrupção, é a descontinuidade de política pública. Na hora que um ministro da Educação ou um secretário de Educação no Estado joga tudo o que o outro do passado fez na lata do lixo e começa do zero, ele está, como diz o Ortega y Gasset, plagiando o orangotango, começando tudo de novo, jogando fora toda a memória de acerto e erros do passado e começando do zero. Isso é um desastre para a política pública, isso tem um custo gigantesco. Então, nós precisamos de uma reforma administrativa para valorizar o bom servidor, para que ele possa ascender na carreira, subir na sua carreira, por causa do seu desempenho, por causa da sua avaliação. E não como é hoje, por tempo de serviço, que o incompetente e o competente chega ao topo da carreira. Isso é um desastre. Imagina você trabalhar numa empresa, você e um cara que não faz nada certo, chega a ser diretor de jornalismo da companhia. É horrível, é péssimo. Vai começar a cair a audiência, não vai dar certo. É isso que está acontecendo no serviço público. Então, primeiro, a reforma administrativa é fundamental para valorizar o bom servidor e oferecer a ele um plano de carreira de acordo com o seu mérito, com o seu desempenho. Segundo ponto, acabar com indicação política. Isso é um escândalo no Brasil. Eu vou dar um exemplo do Brasil comparando com o Reino Unido. No Brasil, cada vez que muda o presidente da República, Caniato, são 27 mil cargos que podem ser mudados. 27 mil. Quando muda o primeiro-ministro na Inglaterra, sabe quantos cargos são mudados, Caniato? 300. 300 versus 27 mil. Não tem condição de um país ter estabilidade política com esse aparelhamento do Estado, com essas indicações políticas sem nenhum outro critério, a não ser fazer um favorzinho para aquele cara que te ajudou na última eleição. Isso não tem jeito de dar certo. Então, a reforma administrativa, ela é fundamental. E o terceiro ponto, que uma burocracia de gente qualificada é um antídoto contra essas malandragens. Porque a turma que está lá dentro não deixa acontecer, porque eles têm honra do cargo que eles ocupam, eles sabem que eles vão subir por causa do mérito e desempenho, e eles não vão começar a fazer vista grossa para essa corrupção desenfreada que existe no aparelho do Estado. Então, ela é uma reforma crucial, Caniato. E outra coisa, vamos olhar para dados e evidências. Qual é o país que deu certo com uma burocracia como a nossa? Nenhum. Todo país que tem estabilidade das regras do jogo, continuidade de boas políticas públicas, reduziu fortemente a corrupção,
são os lugares onde tem carreira bem feita na burocracia. Tanto que as poucas ilhas onde há formação de bons burocratas e funcionários públicos no Brasil é onde há excelência. Você pega o Banco Central, o Ministério da Fazenda, o Itamaraty, essa turma que forma bem os seus funcionários, parte do Exército também, os altos cargos no Exército também. Você não chega a general sem passar pela Escola Superior de Guerra, sem ter a devida formação. Então, assim, vamos olhar para os bons exemplos domésticos, onde funciona, e usar isso para o restante do funcionalismo público. Isto é fundamental para ajudar a fechar essas torneiras da corrupção e das fraudes que permeiam no Estado brasileiro. Pois é, você mencionou os cargos, né, Dávila? O Beraldo, certa vez, também fez essa análise. Quem é que conhece 27 mil ótimos profissionais para indicar sim, né? Aí você acaba terceirizando. Você vai confiar naquele que está escolhendo, sei lá, 10, 20, 30 cargos, você sempre acaba ficando muito exposto. Bem, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações.